Olá, boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? A Tia Grazi hoje vai estar dando continuidade à correção dos exercícios do livro de português, né? A última correção nós fizemos até a página 98, hoje nós vamos trabalhar com a página 99 em diante, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Tia Grazi até colocou aí, só interrompendo, a 98 novamente. Nós vamos corrigir a 99, que fala sobre discussão. Aí tem um textinho assim. Quando você faz uma pesquisa na internet, você confia em todos os sites? Você considera que um dicionário escrito coletivamente como o Wikidicionário traz definições confiáveis? Vamos juntos discutir sobre esse assunto? Será que traz fontes seguras? O que você acha, né? É muito importante porque hoje em dia, né, nós escutamos tanto falar em relação a fake news, mas aqui a questão são os dicionários, né? Eles têm um assunto ali a ser discutido, eles vão dar prioridade àquilo que é correto, àquilo que é o mais certo possível. Então, a questão número 1 diz assim: que elemento é essencial para que ocorra uma discussão? Quando nós vamos conversar, discutir sobre algum assunto, algum tema, que elemento aí é essencial, ou seja, é importante? Tem que ter o quê? Para eu discutir tem que ter um assunto para ser discutido. Então, resposta número 1, que elemento é essencial? Um assunto para ser discutido, ok? Continuando. Qual a diferença entre discutir e brigar? Com certeza vocês pesquisaram no dicionário, né? E muitos também já conhecem um pouquinho em relação a isso. Então, o que acontece? Discutir é você conversar sobre um assunto em que as pessoas pensam de maneiras diferentes, saber respeitar, né, as diferenças, as opiniões das pessoas. E a briga, nós dizemos que as pessoas elas se ofendem, elas ficam chateadas, né? Elas se sentem ofendidas ali. Então, são duas coisas aí bem diferentes, né? Discutir é conversar sobre um assunto em que as pessoas pensam diferente. Brigar é quando as pessoas se ofendem, quando elas se chateiam, ficam chateadas, né? Onde elas se indispõem uma com a outra, ok? Número 3. Sobre a linguagem usada na discussão, responda aos itens. A melhor forma de dizer que suas ideias são diferentes das do colega é: não concordo com o que você falou, tudo que você falou está certo, você está totalmente desinformado sobre o assunto. A melhor forma de dizer isso é: não concordo com o que você falou, né? Muitas vezes nós não concordamos, né? Letra B. Uma boa maneira de apresentar seu posicionamento sobre o assunto é através da temática, é discutida por muita gente há alguns anos. Em minha opinião, essa explicação está correta ou não conheço nada sobre o assunto, mas vou opinar mesmo assim. A melhor resposta, se a resposta correta é: em minha opinião, essa explicação está correta. É a melhor maneira de dizer. Na letra C, quando concordamos com uma ideia do colega e queremos expor algo mais sobre essa ideia, dizemos: concordo com o colega, além do que foi dito pelo colega, queria acrescentar que, em parte, o colega está certo. Então, qual a resposta correta aí? Então, quando nós concordamos, além do que foi dito pelo colega, você ainda pode acrescentar alguma coisa. Você pode fazer ainda outros comentários. Queria acrescentar que é uma informação importante para isso, isso, isso. Ok? Tudo bem? Vamos para a próxima página. 100. Na página 100,
A questão número 4 diz assim: para se preparar melhor para a discussão, você lerá o texto em enciclopédia. Dá para confiar na Wikipédia? Antes da leitura, faça o que se pede a seguir. Letra A. Pergunte a 2 pessoas conhecidas, ou da sua casa, ou da sua escola, se elas confiam em todos os textos que leem e como elas fazem para saber se uma notícia é verdadeira ou falsa. E compartilhe com os seus colegas. Essa resposta é uma resposta que nós vamos responder oralmente, tá? É uma resposta aí que vocês têm que me dar, né? De acordo com o que vocês ouviram a respeito do que as pessoas que vocês entrevistaram falaram. Desculpa. Letra B. O que você gostaria de saber sobre os sites de pesquisa na internet? Elabore uma pergunta sobre isso e compartilhe com a turma. Algumas perguntas que vocês, assim, que tem como sugestão. Como saber se um site é confiável? O que devo fazer para checar se o conteúdo é confiável? Como surgiram sites como o Wikdicionário e o Wikipédia? São perguntas que às vezes o quê? Vocês mesmos se perguntam, surgem a dúvida. Tudo bem? Acompanhe a leitura com o professor. Essa número 5 é uma leitura sobre uma enciclopédia. Dá para confiar na Wikipédia? Então, aqui tem um texto falando sobre as informações, né? Se dá para a gente confiar ou não 100%, quantas pessoas, né, que falam as diversas línguas que existem, como é possível, né, que uma enciclopédia escrita, editada por leigos voluntários funcione. Então, aqui tem toda uma história para nos convencer e também nos dar a confiança de que a Wikipédia é a melhor fonte, é uma fonte segura. Então, vamos lá. Agora, a turma irá realizar a discussão com base no tema sugerido. Só que, nesse momento, nós não estamos com a turma. Então, na letra A reportagem que acabou de ler apresenta informações confiáveis? Sim ou não? Isso aí nós podemos fazer na live. Por quê? Resposta pessoal, tá? Letra B. Podemos confiar em todas as fontes disponíveis na internet ao fazer uma pesquisa? Por quê? Essas questões são questões pessoais. Vou levar para a live para a gente poder falar. Tudo bem? A página 101 é a página do verbete de dicionário, que vocês ainda vão fazer. Então, a tia Graziela agora vai lá para a página 104. Uma tela linda aí, né? Sobre a cultura em tela, né? Da artista plástica aí, Tarsila do Amaral. Nós vemos aí uma tela muito bonita, muito bem pintada, né? Muito bem feita. E aí ela está representando o quê? Representa, né, nessa tela, representa uma cidade para nós. E aí pergunta, que cidade brasileira é retratada na tela? Quando a Tarsila do Amaral, né, ela foi fazer essa tela, ela quis retratar o Rio de Janeiro, tá? Número 1, o Rio de Janeiro. Que elemento, através de que eu consigo observar? Que elemento mostra isso para mim e para você? Porque no fundo tem um morro que nos remete o quê? Ao Pão de Açúcar. Então, através do morro aí, atrás vem o quê? O Pão de Açúcar. Então, esse elemento que nos remete. Número 2. Que cores se destacam? Quais as cores mais destacadas, as tonalidades aí dessa obra, né? Dessa pintura da artista plástica Tarsila do Amaral? Ela usa muito verde, né? Fortes de verde, marrom, amarelo e azul. São as cores que ela usa: verde, marrom, amarelo e azul. Número 2. Número 3. Que elementos representantes da cultura brasileira
aparecem na pintura? O que aparece aí? Aparece o macaco, que representa a fauna brasileira, né? Os mandacarus, os coqueiros e as árvores frondosas, elas representam o quê? A flora brasileira, tá? Então, o macaco é um dos elementos marcantes da fauna brasileira. Os mandacarus, os coqueiros e as árvores é a flora brasileira, tá? Então, só o macaco que é a fauna e os demais flora. Número 4. Como você pintaria o Brasil hoje? Que elementos atualmente representam a cultura brasileira? Em uma folha em branco, faça um quadro como de Tarsila do Amaral, representativo da cultura brasileira. O que acontece? Aqui, esse desenho vai surgir de vocês e vocês vão representar o Brasil de acordo com o quê? Com as vivências de vocês, conforme a experiência de mundo que vocês têm, ok? Na página 105, tem um poema de Manuel Barros, Menino do Mato. Eu queria usar palavras de ave para escrever. Onde a gente morava era um lugar sem nomeação. Ali a gente brincava de brincar com palavras, tipo assim: hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. A mãe, que ouvira a brincadeira, falou: já vem com suas visões, porque formigas não têm joelhos ajoelháveis. Isso é traquinagem na sua imaginação? Então, o que acontece? A tia Graziela leu um pedaço aqui do poema. Com base nesse texto, o que é brincar com palavras? O que vocês entenderam, compreenderam? Brincar com palavras é quando você cria, quando você utiliza palavras da sua imaginação, ou então você usa palavras que elas já existem, mas o quê? Em sentidos que elas não são sentidos próprios, onde elas são empregadas para fazer apenas o quê? As poesias. Então, o que é brincar com as palavras? É criar palavras, utilizando a sua imaginação, ou ainda usar palavras que já existem, mas que não são próprias, que elas são empregadas para fazer poesia. Tudo bem? Agora, que tal brincar com as palavras? Agora você que vai ter que inventar palavras novas, tá? Essa atividade na live eu vou falar com vocês, ok? Aí a página 106 e 107 é para lembrar. Então, nós vamos agora para a página 108 e 109, tá? Então, bora lá. Esse capítulo 5, a brincadeira vai começar. O capítulo 5 vai trabalhar um gênero textual que são regras de jogo, né? Aí tem o jogo de damas, vocês jogam war, né? Vocês jogam vocês têm diferentes tipos de jogos e que eles todos têm regras para você saber como você vai jogar, né? E dentro do jogo que você compra, vem ensinando como que você vai jogar, quantas pessoas vão participar, como que é essa brincadeira. Então, você conhece os jogos a que pertencem os tabuleiros, né? Isso aí vocês conhecem, o jogo de dama, o jogo, né, os jogos aqui de cartas. Vocês conhecem esse tipo de jogos? Com certeza vocês brincam, né? O que um participante deve fazer para vencer a partida em cada um deles? Então, lá no jogo de xadrez, quem capturar o rei do adversário é quem ganha. No jogo ali Monopoly Júnior, vence quem conquista o quê? As propriedades do tabuleiro. Essa é oral, né, galera? E no terceiro jogo, que é o Dixit, ganha quem marcar mais pontos. Então, letra C. Observe o primeiro tabuleiro. Quantas pessoas devem participar de uma mesma partida aí? Porque o que acontece? Há uma peça clara e outra escura, indicando o quê? Que possuem 2 participantes, tá? No
Número 2, adversário e inimigo. São palavras que são usadas com o mesmo sentido, mas elas não significam a mesma coisa. O que cada uma delas significa? Adversário é que em determinado momento você o quê? Está se opondo ao outro, né? O inimigo, ele é o quê? Alguém que você teve um desentendimento, alguém que você teve assim uma discussão e ficou chateado. São coisas aí que são diferentes, né? O sentido. Pensando na diferença entre essas palavras, como devemos tratar os nossos adversários durante uma partida? Né? Saber respeitar, saber respeitar as regras, saber jogar, saber ganhar, saber perder. Isso é muito importante, tá bom? 109 é mais o quê? É mais a questão de nós trabalharmos aí a parte da oralidade. A 110 e 111 ensina aí as regras, né? Aí então nós vamos lá 112 e 113 para nós fazermos a correção. Então diz assim: o que o título do texto informa? Informa o quê? O título do texto informa o nome do jogo. Tudo bem? Número 2. Para jogar o jogo do dicionário, é preciso ter contato com outro gênero textual. Qual? Para jogar, você precisa saber o quê? Saber sobre o verbete de dicionário. Então, o jogador deve ter um contato com o gênero textual verbete de dicionário. O que devemos saber para localizar mais rapidamente as palavras em um dicionário? Principalmente, gente, é saber usar o quê? O dicionário e procurar em ordem alfabética. Usar a ordem alfabética. A, B, C, D, E e assim por diante. Número 3. Os jogos trazem instruções que indicam regras e estabelecem critérios de participação. Quais os critérios de participação para o jogo do dicionário? Letra A. O número de quê? O número de participantes e a idade mínima dos jogadores. A idade mínima que cada um pode participar. Letra B. Uma regra muito importante dos jogos é obedecer à classificação indicativa. Explique o que é essa classificação. É o quê? É a idade apropriada, é a idade que se pode brincar, que a pessoa pode jogar um jogo ou assistir até mesmo um filme. Existe idade apropriada para aquilo, tá? Letra C. Uma regra muito importante dos jogos é obedecer a classificação. Para que se serve essa classificação em jogos? Por que ela é importante? Ela o quê? Ela vai estabelecer a partir de qual idade a pessoa pode jogar, pode brincar. E evitar o quê? Que crianças participem de jogos com conteúdos que não são adequados, ou seja, são inadequados, né, para a faixa etária dela. Ou são jogos de violência, então não se pode. Por isso que não é adequado a determinadas faixas etárias. Letra D. No jogo do dicionário, a classificação indicativa é livre. Copie o trecho que contém essa informação. É aquele trecho que fala o quê? Idade. Não existe idade definida, mas é necessário que os participantes saibam ler e escrever. Isso é essencial. Letra E. Quais outras atividades de lazer têm esse mesmo tipo de classificação? Uma sugestão: cinema, os shows, teatros, brinquedos nos parques de diversão, né? Cada um tem o quê? Tem a sua faixa etária, a idade apropriada, né? Que também exige o que? Alguns programas de televisão, né? Que exige que a criança não pode participar, né? Tem uma idade mínima. E a letra F. A classificação é livre, mas nem todos podem participar do jogo. Qual
qual é o critério necessário para alguém poder participar do jogo do dicionário? A ideia aí, o que é? Deve saber ler e escrever, tá? Para poder participar. Continuando, página 113. Qual é o objetivo do texto que você leu? Para que ele serve? Para que ele foi aí inserido? Dar instruções para jogar o jogo do dicionário. Número 5. As regras também trazem os materiais que serão utilizados no jogo. Qual objeto é o mais importante no jogo do dicionário? O dicionário, ele não pode faltar, tá? Letra B. Quais objetos poderiam ser substituídos por um relógio? O cronômetro e o quê? A ampulheta. Letra C. Se nenhum dos participantes tivesse um objeto para marcar o tempo, o que poderia ser feito para que o jogo acontecesse? Converse com seus colegas, né? Se não tivesse aí, os participantes, eles poderiam o quê? Eles poderiam deixar um aluno para contar o tempo, né? Ele poderia, o colega ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquele tempo ali, para marcação. 6. Qual punição receberá o jogador que votar em sua própria definição e não receber voto de nenhum outro participante? Ele provavelmente perderá a partida, né? Ele perderá um ponto na partida, tá? Este jogador perderá um ponto. Sempre tem, né? Aquele jogador que ele, às vezes, ele não quer ir ou cumprir, ou ele recebe alguma punição. Releia os itens com as orientações de preparação para o jogo do dicionário e coloque 1. Quando as ações tiverem que ser realizadas por todos os jogadores. 2. Quando tiverem que ser realizada por apenas um jogador. Escolha um jogador para ser o líder da primeira rodada. Então, é número 1. Entregue uma folha e lápis ou caneta para cada jogador escrever as definições das palavras. Número 2. Estabeleça o número de pontos que deve ser alcançado para que o jogador vença o número. Número 1. Quando elas tiverem que ser realizadas por todos os jogadores. 1, 2, 1. Letra A. Quais palavras você observou nas orientações para conseguir responder se a ação é individual ou coletiva? As palavras escolham, entregue e estabeleçam. São as 3 palavras essenciais. Tá? Logo no início, dando o comando. Escolham, entregue, estabeleçam. Como essas palavras lhe ajudaram a fazer essa diferenciação? Essas palavras, elas foram escritas todas na forma de quê? No plural, né? Na terceira pessoa do plural aí. Então, que é para todos os jogadores as orientações. E quando aparece no singular, estaria dando orientação para apenas um jogador. Mas nesse momento, está dando para mais jogadores. Desculpa. De tanto falar aqui, tá engasgando. Prosseguindo. Nós vamos corrigir até a página 115, tá, galerinha? Tá acabando. Página 114. Na página 114, responda as perguntas relacionadas ao item. Como jogar do texto. A ordem dos passos que aparece no item como jogar pode ser alterada? Ela pode ser alterada? Não. Por quê? Porque não é possível realizar o passo 2. Se escrever a definição da palavra sem antes realizar o passo 1. Então, primeiro eu preciso escolher a palavra, para depois eu fazer a definição dessa palavra. Então, não, tá? Letra B. O que acontece se os jogadores não seguirem as regras presentes em cada passo? O jogo, ele não vai ter o quê? Objetivo, ele não vai funcionar, não vai dar para jogar corretamente. C. As regras de um jogo, portanto, são obrigatórias ou opcionais para o seu bom funcionamento. Elas são obrigatórias. Por quê, tia Graziela?
Porque quando um jogo é criado, é necessário que haja regras que explica, que define como esse jogo deve ser jogado, as características desse jogo, tá? Letra D. Além das regras, aparecem algumas dicas. Em quais passos elas estão apresentadas? Primeiro, terceiro e quinto passo. Letra E. Converse com os colegas e o professor, depois responda. Qual a diferença entre as regras obrigatórias e as dicas? As regras aí, né, obrigatórias, se elas não forem seguidas, o jogo ele não vai acontecer, ele não acontecerá. E as dicas opcionais, se elas não forem seguidas, ainda assim o jogo pode funcionar, tá? Ou ainda assim o jogo pode acontecer. As dicas podem funcionar como estratégias de jogo, que também podem ser usadas em outros tipos de jogos, como os esportivos. Marque X nos itens que podem ser considerados estratégias durante uma partida de futebol. Então, vamos lá. Cada item começar o jogo com 11 jogadores? Não. O goleiro sair de sua área e jogar na linha? Sim, correto, na partida de futebol. A presença de um juiz e 2 bandeirinhas? Não. Um jogador bateu o pênalti que o outro sofreu? Sim. A substituição de um jogador que está jogando mal? Sim. Então, segunda bolinha, a quarta bolinha e a quinta bolinha estão corretas. Número 10 da página 115. De modo geral, os jogadores precisam conhecer todas as regras e estratégias dos jogos? Sim, né? Pois por quê? Pois são obrigatórias, mas elas não precisam conhecer todas as estratégias que são opcionais. As opcionais, elas não precisam conhecer. As regras obrigatórias, elas precisam conhecer. 11. O jogador que seguir as dicas do jogo do dicionário terá mais ou menos chance de vencer. Quem seguir as dicas, com certeza ele tem mais chances de vencer. Por quê? Pois as estratégias, elas propiciam que o jogador se saia melhor no jogo. E número 12. Agora, preencha os espaços vazios com as palavras que estão no quadro e descubra a diferença entre elas. Maiores, regras obrigatórias e estratégias. Vamos lá. Os jogos apresentam regras obrigatórias e estratégia de jogo. Se não forem seguidas, as regras obrigatórias impossibilitam que o jogo aconteça. As estratégias podem ou não ser seguidas pelos participantes. Utilizar as estratégias dá ao jogador maiores chances de vencer o jogo. Ok? Nós vamos hoje até a página 115. Na próxima aula daremos continuidade aí, tá? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus e tenho certeza que vocês estão em casa e estudando. Beijos. Tchau, tchau.